Pessoal, dando continuidade então à nossa videoaula, paramos aqui em ácido carboxílico. Quando é que eu vou ter um ácido carboxílico? Quando eu tiver uma C dupla O, OH no final da molécula. Eu não posso confundir com aldeído. Aldeído eu tenho C dupla O, H no final da molécula. Aqui eu tenho C dupla O, OH no final da molécula. E a terminação é oico, sempre no final de uma molécula. Então, como seria o nome desse composto? 1, 2, 3, a numeração. Sempre começo pelo grupo funcional. 3 é prop, mas aí tem que ir a palavra ácido. Então, ácido propanoico. Sempre oico. Se nós tivermos um radical nessa estrutura, seguimos da mesma maneira. 1, 2, 3, 4, 5. Então no carbono 4 nós temos o radical metil. Então 4 metil, aqui é a palavra ácido, né? Ácido, 4 metil, 5 carbonos é pente, pentanoico. Como sempre o ácido carboxílico e o aldeído vão estar no final da molécula, nós não precisamos colocar pentanoico 1, mas tem que ir, no caso do ácido carboxílico, a palavra ácido. Então ácido 4-metil pentanoico, tá ok? Ácido carboxílico, então, sempre no final da molécula como aldeído. Quando é que nós vamos ter éter? Vocês estão lembrados quando nós classificamos as cadeias carbônicas? Então, cadeia heterogênea tem um heteroátomo entre carbonos. Aqui eu tenho o grupamento éter, um heteroátomo entre dois carbonos. Não esqueçam que nós estamos estudando os grupos funcionais oxigenados. Estamos no éter. Qual a diferença entre o éter e o éster? O éster eu tenho isso aqui, ó, C dupla O, O. Se eu tapar aqui, ó, aqui, eu fico igual ao éter lá de cima. Então qual a diferença do éter para o éster? É a carbonila, ó, a C dupla O. Como é que nós damos o nome? Bom, nós temos duas maneiras. Nós, bem dizer, dividimos ao meio e vemos o que nós temos de cada lado. Ó. 2 carbonos. Então por isso dietil éter. Ou eu pego tudo isso aqui e chamo, no caso de etoxietil, etox seria isso aqui com oxigênio, etil o outro lado e a palavrinha é éter. O mais usado é esse que é mais fácil, né? Dietil éter. O éster, então nós temos 2 carbonos aqui, então dietil éster ou metoxi, que é essa partezinha aqui, etil, que é essa outra parte, éster. Tá ok? Então qual a diferença entre éter e éster? O éter eu tenho um oxigênio entre os carbonos e o éster, além do oxigênio, eu possuo a carbonila. Então eu divido ao meio, dou o nome para os dois radicais e a terminação éter ou a terminação éster. Como é que isso, agora que nós vimos todos, eu posso fazer um reconhecimento dessas funções oxigenadas? Quanto tempo deu? Vamos ver aqui. 4 minutos. Então, se eu tivesse essa estrutura aqui com todos juntos, ó, vamos fazer aqui. Muito bem.
Agora nós temos uma estrutura orgânica aqui com todos os grupos funcionais oxigenados. Reconhecimento dessas funções. Quem é que nós teríamos aqui? Primeiro vamos para os que possuem OH. O álcool, o fenol e o enol. Esses três possuem o grupo funcional oxigenado. Álcool. Por que eu sei que aqui é álcool? Porque eu possuo um OH ligado a um carbono com ligação saturada. Próximo OH, este, fenol. OH ligado ao anel de benzeno. Este, enol. OH ligado a um carbono de dupla ligação. C-O, OH no final da molécula. Ácido carboxílico. E faltou o nosso aldeído. Vamos colocar ele aqui? C-O-H. C-O-H, bem parecido com C-O-OH, é o nosso aldeído. Sempre no final da molécula. E agora falta o nosso éter e o nosso éster. Vamos colocar o éter aqui. Um heteroátomo entre dois carbonos. Então aqui eu tenho a função éter. E aqui nós possuímos a função éster. Que além do O entre dois carbonos, nós possuímos a carbonila. Tá ok, pessoal? Então, grupos funcionais oxigenados que possuem OH. O álcool, OH ligado a carbono saturado. Fenol, eu preciso ter o anel de benzeno. Enol, eu preciso ter o OH ligado ao carbono de dupla. Cetona, uma carbonila entre dois carbonos. O aldeído, C-OH no final da molécula. O ácido carboxílico, C-OH, também no final da molécula. O éter, um heteroátomo entre dois carbonos. E o éster, que além do heteroátomo entre dois carbonos, eu possuo a carbonila. Tá ok, pessoal? Um abraço a todos. Fiquem com Deus.